Vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 16, Êxodo 16, 3. Ninguém é maior do que você, Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós reverenciamos a Tua palavra, a Tua presença nesse lugar. Isso é um lugar de adoração, de graça e de misericórdia. Aleluia. Diz assim a palavra, Êxodo capítulo 16, versículo 3 em diante. Disse-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Amém. Até aqui por enquanto. Pode se assentar, por gentileza. Essa palavra está fazendo referência a um momento em que o povo hebreu estava ainda no deserto, guiado por Moisés, e o povo murmurava de forma absurda por causa da falta que eles sentiam das cebolas e dos alimentos lá do Egito. E eles murmuravam no coração e diziam assim: quem dera estivéssemos lá no Egito, nos tirasse daquele lugar para morrer. E Deus já tinha feito 10 sinais incríveis naquela terra do Egito, e sinalizado com o seu poder a forma como ele retirou aquele povo dali. E Deus já havia aberto o mar vermelho para que eles passassem com os pés a seco, mas aquele mesmo povo que presenciou tantos sinais da parte de Deus foi o povo que murmurou, sentindo falta do alimento lá do Egito, do alimento do cativeiro, de um tempo em que estavam aprisionados sobre o jugo de Faraó e da terra do Egito. Aquele povo estava com o coração prisioneiro, cativo naquele lugar. Nós, nos nossos dias, dentro de uma cosmovisão cristã, temos o hábito também de voltar às prisões almáticas lá do mundo. E muitas vezes, assim como o povo hebreu, que hoje nós criticamos lendo a Bíblia, dizemos: mas que povo incrédulo, que mesmo tendo visto tantos milagres da parte de Deus, murmuravam. Nós fazemos da mesma forma, entramos numa cosmovisão almática, onde nós colocamos Deus na parede, muitas vezes indagando por que agora que servimos a Deus, algumas coisas não são tão perfeitas como nós achávamos que era quando estávamos no mundo. E estamos livres do mundo, mas não saímos do mundo, mas não tiramos o mundo de dentro de nós. Esse é o grande problema desses dias. Sair do cativeiro mundano, mas o mundo não sair de nós. Então nós tentamos trazer muitas vezes o cativeiro lá do mundo para dentro do ministério, e o mesmo peso de julgo, de condenação e de crítica e murmuração em que aplicávamos lá no mundo, tentamos aplicar dentro da igreja, e submetemos uns aos outros a um jugo pesado demais, ao qual nós não gostaríamos de carregar. Por que fazemos isso, pastor? Por causa da natureza pecaminosa, por causa da natureza mundana, da qual nós deveríamos ser libertos assim que saímos lá do mundo. São cativeiros almáticos em que estamos aprisionados. Uma pessoa mais religiosa, ela vai dizer assim: é tudo demônio, é o capeta, é uma dúzia de demônio, é legião. Pode ser influência maligna, sim. Uma pessoa mais racional vai dizer assim: é só uma pessoa que não se converteu direito ainda, a alma está presa. Mas é o conjunto das duas questões. Há sim uma influência maligna e há sim um cativeiro almático, atuando em conjunto. Imagina só que uma pessoa, quando manifesta uma possessão demoníaca, uma possessão maligna na vida dela, nós temos o hábito de expulsar em nome de Jesus Cristo, como a palavra nos ensina, e temos autoridade para isso. Mas uma vez que nós expulsamos aquele espírito maligno, precisamos fazer um trabalho para que aquela alma seja reconduzida para um lugar onde venha habitar nessa pessoa o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, queridos?
Porque não adianta nós expulsarmos os ratos e as moscas e deixar o lixo lá. Uma vez que a operação maligna agiu naquela vida, aquele cativeiro almático dos traumas que essa pessoa viveu, são desencadeados todas as vezes que os gatilhos da alma são tocados. E cada um de nós temos gatilhos dos quais nós somos frágeis. São gatilhos que para uns não são nada, mas para outros são muito graves. Existem coisas que, se forem ditas para algumas pessoas aqui, e são extremamente ofensivas, e para outros não. E como conviver num ambiente, um campo minado como uma igreja? Como conviver com tantas pessoas diferentes, debaixo de pensamentos tão diferentes e de ideias tão diferentes, uma cosmovisão tão mista, uma multiforme graça, tantos dons, tantas palavras, tantos eu acho, tantos eu penso? Como conviver em comunhão? Porque nós não fomos chamados para sermos seres independentes dentro da igreja. Fomos chamados para conviver em coletividade, manifestar a graça de forma coletiva, andarmos em unidade, de modo que nós possamos mover na terra aquilo que Deus está movendo na eternidade, entendendo a estação celestial e nos alinhando nesse movimento espiritual do céu. É uma movimentação conjunta com a eternidade, com a vontade de Deus. Eu falava acho que foi ontem, à tarde, enquanto eu ministrava no workshop, eu trouxe algo aqui sobre a gravidez da alma. Quando nós engravidamos de um projeto pessoal, no qual não é o projeto de Deus. Somos chamados para engravidar do projeto de Deus e sentir as dores do parto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas temos o hábito de engravidar dos nossos projetos pessoais. Mas a Bíblia diz o que a respeito disso? O coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então precisamos conhecer esse Deus intimamente. Precisamos entrar em lugares de intimidade no coração de Deus e achar morada nesses lugares. Precisamos levantar altares para que o próprio Deus possa habitar em nós. O problema é que nós pensamos que Deus habita em nós, e nós dizemos da seguinte forma: eu não preciso de igreja, eu não preciso de irmão, não preciso de pastor, não preciso de ninguém, eu vivo Deus lá na minha casa do meu jeito. Sabe o que é isso? Pereba na alma, alma ferida, maltratada, cheia de purulência, perebas, feridas não tratadas na alma. Precisa arrancar a casca, esfregar aquela ferida, lavar profundamente para retirar a contaminação, para que possa cicatrizar. Sabe por quê? Que cicatriz é coisa boa. Cicatriz são as marcas que dizem por onde você passou, o que você viveu. As cicatrizes dizem mais sobre você do que as perebas abertas, porque as feridas são passageiras e precisam ser tratadas. Submeter-se à autoridade pastoral, submeter-se à liderança de um ministério, é o mesmo que se dispor a um tratamento do céu, porque são homens e mulheres que foram colocados, estabelecidos pela vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 13. Toda autoridade é estabelecida por Deus. Uma vez que nos sujeitamos a estes líderes, estamos nos sujeitando à vontade do Pai. E agora, uma vez submissos à vontade do Pai, sabe o que acontece? Tudo nos vai bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que você pode dizer que ama a Deus e não se submete àqueles a quem Deus envia para o seu cuidado? Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade com submissão. Esse negócio de submissão é se humilhar demais, é ofensivo. Sabe por que é isso aí? Prisão almática, está preso num trauma lá do passado. Não submeteu ao pai, não submeteu ao marido, não submete à esposa, não submete ao pastor, não se submete a liderança nenhuma, nem ao patrão, não se submete a ninguém, porque um espírito de rebeldia tomou o coração. E um trauma da qual você nunca confessou e nunca deixou e nunca alcançou a misericórdia. Meu Deus, fomos chamados para confessar e deixar o pecado e alcançar em Deus a misericórdia. Somos pedras vivas, queridos. Sabe o que são pedras vivas? Pedras vivas são pedras talhadas, lascadas no formato em que elas quebram. Não foram feitas quadradinha, bonitinha, para encaixar bonitinho. Elas são todas cheias de quina, todo jeito que elas quebraram, são pedras vivas. E fazia-se construções com pedras vivas no povo hebreu antigo.
E eles iam encaixando as pedras vivas uma na outra. Sabe o que isso quer dizer? Que cada um de vocês, do jeito que vocês são, precisamos nos encontrar em lugares em quais a geografia nossa se adapta, onde nós nos encaixamos. Eu preciso encontrar em você o ponto em que é pertinente nós dois andarmos juntos. E há um lugar em Deus para que nós andemos em unidade, que nós possamos nos ligar nesses lugares em Deus, como pedras vivas. O Espírito Santo habita em nós, mas a Bíblia fala em nós. Não é nenhum sozinho, uma pedra sozinha não é morada do Espírito. Nós somos morada coletiva do Espírito. Uma vez que é construída a casa do Espírito, o Espírito habita nela no coletivo, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome. A construção precisa de comunhão, para que o Espírito possa habitar e mover em nosso meio. Nós precisamos nos tornar uma geração que pode se mover por fé, dentro de uma cosmovisão celestial, não uma cosmovisão terrena, mundana, na qual nós tentamos trazer para dentro da igreja aquilo que vivíamos lá no mundo. Eu nasci assim, eu fui criado assim, eu vou morrer assim, pastor. Vocês já viram isso? Coração duro, de dura cerviz. Não fomos chamados para manifestar esse evangelho fajuto, evangelho de faz de conta, no qual lá fora a gente era amargurado, cheio de traumas, de perebas que não foram tratadas, e trazemos para dentro da igreja as mesmas amarguras. Mas eu sou assim, eu falo na lata. Então compra uma lata de Neston e abre ela e fala dentro. Fala na lata, mas não fala na lata do seu irmão, porque é ofensivo. Se vai falar, fale com amor, com temperança, com os dons do Espírito, com os atributos do Espírito. Aprender a não sermos tão ofensivos uns com os outros, amar ao próximo como a nós mesmos. Olha só o que é que diz a palavra de Deus acerca desse nosso Deus. Abra aí em Romanos capítulo 11, versículo 33, por gentileza. Romanos 11, 33. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, nosso projeto pessoal não está em pauta. Quando nós falamos das coisas lá do alto, das coisas de Deus, nós nos referimos a um evangelho que a prioridade é o plano de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa que vai alegrar seu coração. Ele é que sabe os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, sabe o que você faz? Você pega o seu desejo, entrega para Deus e deixa Deus te devolver uma resposta do céu. Não é mais você impondo para Deus: Deus abençoa meus caminhos. É você andando nos caminhos dele que já são abençoados. Agora você mais não dita a vida de Deus, você não dita o mover de Deus. Ah, Deus, faça assim, vai naquele lugar, Deus, visita ali, Deus, cura, é uma ordem que eu estou te dando aqui. Não, querido. Deus, meu coração clama, eu desejo do Senhor, eu te peço humildemente, eu te peço como filho, eu me submeto à sua vontade, Pai, seja feita a sua e não a minha. Jesus nos ensinou a orar: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feito no céu. Só que nós estamos orando diferente nesses dias. Deus, faz do meu jeito, e muda até o céu para ficar parecido com a minha vontade. Isso é o ego, isso é o nosso orgulho, a nossa soberba, a qual tem nos impedido, tem nos freado, nos roubado a capacidade de avançar e entrar nesses lugares em Deus de crescimento. Olha, Deus tem um projeto, um chamado e uma promessa na vida de todos vocês, só de você ter nascido. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque poucos se submetem ao chamado. A esperança no coração de Deus é que quando Ele nos predestinou, que não seja aquela predestinação da teologia da predestinação, Ele nos predestinou para algo que nós podemos nos submeter ou não.
pastor, vai falar agora de teologia. Não, queridos, eu estou falando para vocês que ele dá um predestino, ele dá um alvo, ele dá uma visão para você, ele estabelece uma visão, e dentro dessa visão, ele te dá uma missão para alcançar a visão, balizada por princípios e valores da palavra de Deus. Os balizadores da nossa vida são os princípios e valores da palavra de Deus, e princípios e valores não se negocia. O que tem valor não tem preço, porque se tiver preço não tem valor. Esses são nossos balizadores. Será que eu estou na vontade de Deus? Será que foi Deus que falou comigo? Será que eu estou alinhado com o céu? Olha para a palavra de Deus. Vê o que a palavra está dizendo para você nesses dias. O que a palavra diz a respeito dos nossos dias. Qual a estação espiritual Deus está se movendo. Onde Deus está tocando, onde Deus está passando. O que Ele está fazendo. Nós estamos fazendo o que Deus está fazendo? Ou estamos fazendo os nossos projetos e tentando empurrar Deus à força? Eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Nós não temos força para empurrar Deus para dentro dos nossos projetos, mas nós temos todo o apoio do céu, da parte de Deus, quando nós nos enquadramos no projeto dEle. E o projeto dEle cabe você, tem você, inclui você e sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz a palavra. Esse projeto inclui você e sua casa. Agora precisa submeter o seu coração a esse Deus. Sair desse lugar de apatia espiritual, no qual você é o próprio Deus, você tem sido o seu próprio Deus e Senhor, e submeter o seu coração de filho ao Pai, o Abba. Agora o pastor pegou. Olha só, gente, uma vez que você submete o seu coração a Deus, Ele vai te pedir uma coisa, tudo. Deus não quer um pouco de você, Ele quer tudo de você. Deus não abre mão de nada em você. Ele quer manifestar a graça dEle de forma completa através da sua vida e na sua vida. Você pode falar de Deus e atrair o poder de Deus, mas você pode falar com Deus e atrair a presença de Deus. Esse é o reino de Deus. A vontade de Deus, ser estabelecido esse reino em pessoas. Uma vez Ele criou o ambiente e colocou Adão lá dentro. O primeiro Adão. Não deu certo. Não que Deus tenha falhado. O homem achou a única saída daquele jardim, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. Daquela árvore, era a única porta de saída. Depois ele pegou aquela fruta, comeu daquele fruto e foi colocado para fora. Veio o segundo Adão, Jesus Cristo. E sabe o que ele faz? Ele pega o jardim e coloca dentro de pessoas. Agora o jardim está dentro de nós. E nós implantaremos esse jardim na volta dele, com ele. O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que você tem clamado serão acrescentadas. Buscai primeiro este reino e essa justiça. Não seja justiceiro de si mesmo. Não faça atos de justiça pensando que você é um justiceiro. Ato de justiça é quando você faz em favor de outra pessoa. Quando um judeu está passando necessidade, sabe como é que eles fazem? Eles dizem assim: tzedakah, tem misericórdia de mim. E sabe o que acontece? Alguém diz assim: tetelestai, está consumado, está pago. Alguém vai estender a mão para ele, vai fazer um ato de justiça. Nós precisamos aprender com esse povo que vem acompanhando o único Deus que é digno de glória, de honra e adoração por toda a história. Eles ainda são o relógio do mundo para a humanidade. Nós podemos fazer essa leitura espiritual através desse povo, que é o povo da Bíblia, que a gente acabou de ler. Esses murmuradores que nós lemos agora há pouco, que estavam doidos para voltar para o Egito, somos nós, está falando de nós. Deus sabia que nós faríamos as mesmas coisas que o povo hebreu fez lá no deserto, e por causa disso, muitos de nós estamos perecendo no meio do deserto, sem alcançar o lugar de promessa a qual Deus nos prometeu. Aonde está a minha promessa, Deus? Senhor, aonde está a minha promessa? O Senhor disse, o Senhor levantou profeta, a sua palavra testificou, eu senti no meu coração, nas orações o Senhor falou comigo, o Senhor me prometeu. Aonde está a minha promessa? Que eu estou vagando pelo deserto. E Deus diz assim: aonde está o seu coração? Porque enquanto o seu coração estiver vagando pelo deserto, querendo voltar para o cativeiro do Egito, eu não tenho você. Tem muita gente querendo ter Deus, mas não permite que Deus o tenha. Entrar nesses lugares em Deus
de submissão, vai requerer de nós aprender a submetermos uns aos outros o nosso coração. Você trabalha numa empresa, num supermercado, e o gerente do supermercado dá uma ordem para você: olha, faz esse serviço aqui, assim, assim, dentro do supermercado. Você diz: eu não, você não é o dono. Você acabou de desobedecer o dono da empresa que colocou aquele gerente. Quantos Deus tem levantado na sua vida como intercessores, homens e mulheres de valor que têm se dedicado a estabelecer a vontade de Deus em favor da sua vida, e você tem dado uma resposta negativa para essas pessoas e tem perdido a bênção, porque não sabe dar honra de profeta a profeta, honra de pequenino a pequenino, e não tem recebido galardão nenhum nesses dias. Para de jogar o galardão fora, igreja. Para de jogar o galardão fora. A maior vitória que um homem ou uma mulher pode receber, a maior recompensa que um homem ou uma mulher pode receber é o galardão que vem de Deus. Porque o galardão que vem de Deus nos coloca numa posição de ausência de necessidade. Isso é a maior prosperidade que existe, quando não precisamos de nada. Quando Ele nos completa, quando a nossa dependência está totalmente no Senhor. Está na hora de nós nos tornarmos essa igreja forte e estabelecer uma cosmovisão celestial, cheios do Espírito. Vamos ler mais um texto aqui? Está lá em Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, 10. Diz assim a palavra: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Sabe o que Deus está dizendo aqui, queridos? Que Ele faz o fim antes do começo. Então Deus pensa todas as coisas com antecedência. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos elegeu nele mesmo desde a fundação do mundo. Sabe o que Ele estava dizendo? Eu pensei em você antes de criar o ambiente para te colocar dentro. Você nasceu em mim na eternidade. Você já estava em mim na eternidade. Desde o princípio do mundo, nós estávamos nele. Ele nos estabeleceu nele mesmo. Se temos um lugar no coração de Deus desde a eternidade, Ele está nos chamando para estabelecer coisas grandes, porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que ainda faz. O problema é que nós vamos ouvir as vozes desse mundo. O problema é quando nós paramos para consultar a carne nesses dias. E a carne vai dizer assim: você não é capaz, você não é bom o suficiente, você não dá conta disso aí, isso não é para você, mas fulano é melhor do que você. E você entra naquele quadro de competitividade com seus irmãos. Mas Deus te chamou para ser uma pessoa ímpar, singular, não independente, não individualista. Ímpar, singular no seu chamado. Você não precisa ser um robô parecido com outra pessoa, imitando outra pessoa, porque Deus trabalha com coisas originais. Você é a versão original do projeto de Deus. Eu não consigo ser você tão bem quanto você é você mesmo. Eu não conseguiria andar nos lugares onde você anda e fazer as coisas que você faz tão bem quanto você faz. Porque nós fomos projetados para sermos nós mesmos e não cópias. E ainda assim funcionar na coletividade. Seres individuais, singulares, originais, funcionando na coletividade, poderosamente. Isso nos dá poder, isso nos dá autoridade, a capacidade de sermos seres ímpares, originais. Mas quando nós nos unimos, essas forças, todas as coisas nos são possíveis. O próprio Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois Ele mesmo diz: farão as minhas obras e as farão maiores. Ele não estava dizendo que Ele não podia fazer maior. Ele estava falando assim: eu estou deixando para vocês o encargo. Sejam proclamadores do meu reino, da minha vontade. Proclamem o evangelho das boas novas. Proclamem com as próprias vidas. Meu Deus, até quando nós vamos nos tornar, vamos
parecer com algo que fomos chamados para ser definitivamente, porque ser é mais poderoso do que parecer. A aparência não nos conduz para lugares de bênção. Quero chamar aqui 4 voluntários da Campos de Trigo, por gentileza. Eu já estou acostumado a usá-los, pastor. Vem aqui, por gentileza. 4 voluntários. Senta aqui, Danilo. Vocês vão dar as mãos, vocês 3, e vão cercar Danilo aí. Dá as mãos, os 3. Olha só como Satanás trabalha com cativeiro almático. Está numa prisão almática. E aí, o libertador, ele costuma chegar e falar assim: em nome de Jesus Cristo, seja livre e liberto de toda a opressão maligna, na autoridade que há no nome de Jesus. Pá, o cativeiro se abriu, mas ele não sai de lá. Ele ainda está preso no cativeiro. O que acontece? Nós precisamos que ele se submeta a um cuidado especial. Eu vou te tirar desse cativeiro e vou fazer como Jesus me ensinou. Vou levar cativo o cativeiro, como Jesus fez. E agora, não só ele está livre, mas o cativeiro foi levado cativo pelo Cristo que nós pregamos. Olha só o que diz a palavra. Pode se sentar, por gentileza. Obrigado, gente. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 8. Diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 11. Quais são esses dons? Uns ele chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não título, queridos, são encargos espirituais. Não é título, é encargo. E uma vez que você tem um encargo espiritual dos 5 dons, os 5 ministérios de Cristo, você funciona dentro de uma vertente do chamado de Cristo para a sua vida, dentro da multiforme graça. Ixi, agora o pastor viajou, afundou. Nem todos foram chamados para governo. Nem todos foram chamados para governo. Uns foram chamados para socorro e outros para serviço. Nós vemos a pastora Eide falando agora há pouco, como foram bem servidos aqui, por irmãos que têm chamado de socorro e de serviço. Mas Deus tem levantado também homens de governo, para estabelecer a vontade de Deus na terra, para manifestar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Nós temos uma característica que é muito comum em todo ser humano, chama-se medo. Esse sentimento, ele veio para se fazer oposição à fé. Aquele que sente medo está se opondo à fé. Mas pastor, a Bíblia diz que os tímidos, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, esses não entrarão no reino de Deus. Sabe o que é tímido? Covarde. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Então tem lugares na sua casa, tem lugares na sua família, tem momentos da sua vida, do seu trabalho, do seu dia a dia, que você vai ter que dar passos de fé e usar da autoridade que já foi concedida a você. Sabe por quê? Muitas vezes um pastor faz um trabalho bem feito, estabelece o reino de Deus, ora pela sua vida e faz todas as coisas que são necessárias, que são possíveis fazer. E você está livre do cativeiro, mas você não sai do cativeiro, como aquele jovem que eu coloquei aqui. E não sai do cativeiro, mas está aberta a porta. Por que não sai? Porque a alma está aprisionada, precisa de uma mão. Agora, essa mão é a igreja, queridos. Essa mão é a igreja. Um pastor sozinho não é capaz de fazer isso, 2 pastores não fazem isso, 3 não fazem, uma igreja faz. Tem lugares que vocês entram que ninguém consegue entrar. Tem pessoas que vocês têm acesso que ninguém tem acesso, só você. Então esse é o seu chamado. Esse é o seu dever, é o seu encargo. É nesse lugar em Deus que você vai encontrar motivo para continuar, um propósito de vida, uma identidade para manifestar o propósito de Deus. Um lugar de destino, um lugar de desígnio para a sua vida. Quem não tem identidade, não conhece sua origem, não tem identidade, não tem propósito. Eu falei isso aqui ontem.
Para você alcançar um destino em Deus, um propósito em Deus, você precisa conhecer a sua origem, para que seja gerada em você uma identidade celestial. Quem sabe quem é, sabe para onde vai. E só sabe quem é, quem sabe de onde veio. Está complicado, gente? Estão entendendo? Às vezes eu tenho esses ímpetos. Então, o que nós estamos fazendo nesses dias? Vivendo um evangelho no qual nós queremos muitas coisas, desejamos muitas coisas que estão no Senhor, mas muitos de nós não têm buscado conhecer este Senhor que tem todas as coisas. Buscamos muitas vezes até ler o livro desse autor, que é Deus, que é o Pai, mas não procuramos conhecer o autor do livro. É muito mais poderoso você atrair a presença de Deus do que você atrair apenas o poder de Deus. Com o poder você faz algumas coisas, com a presença todas as coisas são possíveis. Abram as Bíblias aí em Jeremias capítulo 31, versículo 28. Jeremias 31, 28. Diz assim: como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Essa é a geração que mais tem derrubado conceitos, quebrado princípios e valores. Mas nós somos chamados também para restabelecer, reconstruir nesses lugares onde derrubamos os falsos fundamentos. Você pode entender algumas coisas nesses dias. O pastor prega aqui toda semana e traz uma revelação. Algo se clareia na sua mente, no seu coração. Você tem o entendimento de algumas coisas na palavra de Deus e joga por terra um falso fundamento que você carregava. Mas nesse lugar, você precisa estabelecer algo novo de Deus. Nós não fomos chamados para nos tornar latifundiários, donos de lotes vazios no coração, de quartos vazios, de cômodos vazios. Fomos chamados para nos tornar homens e mulheres cheios da presença e da vontade de Deus. Tem alguns conceitos nesses dias. Então vamos ter que derrubar, destruir, desconstruir alguns conceitos nesses dias. Mas vamos ter que voltar nesse lugar onde nós derrubamos, desconstruímos e destruímos algumas coisas e reconstruir o novo de Deus nesse lugar. Eu era um cara violento, eu era nervoso, estourado, eu batia na mulher, pastor. Eu era um brutão, um brabão. Mas Deus tirou isso de mim. E o que você colocou no lugar? Não, agora eu não faço mais nada. Eu sou apático. Eu sou o homem banana. Minha mulher agora é mulher abacaxi. Ela manda em mim. Não, querido. Tirou o homem ignorante, tirou o homem violento, purulento. Estabelece ali o sacerdote da casa. Estabelece o sacerdote da casa nesse lugar. O homem que vai à frente, o homem que está disposto a morrer pela sua esposa, pelos seus filhos, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Precisamos estabelecer algo novo nesse lugar onde nós destruímos algumas coisas. Conceitos velhos caem o tempo inteiro dentro da igreja. Eu era assim, pastor, a gente vê testemunho o tempo inteiro. Eu era assim, assim, assado. Eu fazia isso, usava droga, matava gente, fazia não sei o que, estuprava, roubava. Agora eu não faço mais. E o que você colocou no lugar? Nada não, agora eu sou um morto dentro da igreja. Trocou 6 por meia dúzia. Está na hora de limpar sim o coração dessas coisas que não edificam, mas reconstruir algo novo de Deus nesses lugares, para criar a movimentação orgânica da igreja. A igreja é viva, queridos, é um organismo vivo de Deus. Essa movimentação orgânica, ela está dentro de uma visão celestial, para que todas as coisas culminem no propósito, na vontade de Deus. Para cumprir a vontade de Deus, nós precisamos nos alinhar na horizontal e na vertical. Olha o que Deus está estabelecendo para esse tempo, para essa geração. Nos unirmos numa só voz, numa só força, num só propósito, e estabelecer a vontade do Pai. Para isso Deus vai levantar alguns Moisés, vai levantar alguns Abraãos, vai levantar alguns Davis, Josés,
Homens de liderança, homens que vão à frente, ou mulheres de liderança, mulheres que vão à frente, que tomam as dores. Sabe de quem é a responsabilidade de algumas coisas na terra? Se eu pego um objeto qualquer e jogo aqui no chão, de quem é a responsabilidade de pegar? De quem é a responsabilidade? De quem se dispõe, você aprendeu, né? De quem se dispõe a pegar. Você podia dizer, mas foi você que jogou, você que pega. Não, é quem se dispõe. Aquele que se coloca na brecha, aquele que se coloca no lugar de responsabilidade, que toma para si a responsabilidade de consertar o que foi quebrado, de consertar o que foi danificado. E tem muita coisa quebrada nesses dias, tem corações partidos no nosso meio, pessoas machucadas, amarguradas, esperando conserto, alguém que arranque a casca da pereba, alguém que ajude a nos curar, que nos tire daquela cadeira de apatia, a prisão aberta. Mas precisamos de mãos que nos tirem desse lugar. Uma família forte vai estabelecer uma igreja forte, se a sua casa for bem estabelecida, se o homem faz papel de homem, a mulher faz papel de mulher, se os filhos se submetem aos pais, e os pais se submetem aos filhos, o coração de um se converteu ao coração do outro, uma igreja poderosa nasce de uma família poderosa. Se a família declina, que é o plano de Satanás para essa geração, é derrubar a família, vai cair também as igrejas, vai declinar a força da igreja. E nós não fomos chamados para fracassar. O projeto de Deus, a estação espiritual desde a vinda de Cristo, é que a igreja entre em franco crescimento e ascensão até a volta dele. Não dá para recuar, não dá para olhar para trás. Já tem um tempinho aqui. Já tem uns 10 minutinhos ainda. Olha só, vamos abrir a Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 6, Romanos 12, 2, esse é bem conhecido. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha só o que diz a palavra. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem duas questões que eu quero falar para vocês nesse versículo. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas as vezes que você alcançar em Deus a boa vontade de Deus, você precisa aprender a abrir mão dela para alcançar a agradável vontade de Deus. E vai precisar aprender a abrir mão da agradável para alcançar a perfeita vontade de Deus. Muitos de nós não temos avançado dentro do chamado, da promessa que Deus tem para nossas vidas. Sabe por quê? Porque estamos apegados demais a uma unção, um foguinho que a gente ganhou lá do céu. E não estamos dando uma resposta para o céu à altura do que recebemos. Recebeu a boa. Essa aqui é a minha unção, é meu chamado, isso aqui eu não divido com ninguém. Não, querido. Você foi chamado para semear como semente. Coloca na vida de alguém e parte para a agradável vontade de Deus. Uma vez que você alcançar a agradável, semeia na vida de alguém, coloca alguém no seu lugar, faça alguém crescer para o seu nível, puxa alguém para cima. E aí você vai para a perfeita vontade de Deus. E nesse lugar você vai chamar muitos para lá. Nós somos chamados para nos servir de escada, de campo de decolagem, de estrada, para que outros possam crescer. Nós somos chamados para levantar pessoas. Esse é o nosso chamado, para que pessoas possam crescer em Deus, através de nossas vidas. Não podemos temer o crescimento uns dos outros, nós temos que estimular o crescimento uns dos outros. Olha, todas as vezes que eu faço um livro, ou todas as vezes que eu ministro numa conferência, eu costumo dar tudo que eu tenho. Pastor, mas não é grande coisa o que você tem não, mas é o meu melhor. Sabe por que eu faço isso? Eu aprendi que no Evangelho, no Reino de Deus, a gente mata mosquito com tiro de canhão. Você dá o melhor tiro que você tem, a melhor arma. Sabe por quê? Deus vai encarregar de carregar a sua arma. A munição vem do céu. E se eu não uso a munição que eu tenho, se eu retenho alguma coisa que Deus me deu, eu não recebo coisas novas. Então a gente usa a melhor munição que nós temos, o melhor armamento. Se você pode ajudar um irmão, ajude da melhor forma possível. Se você pode ajudar a igreja, o ministério, ajude da melhor forma possível. Com todas as forças, com todo o seu entendimento.
Não abra mão de fazer as coisas na plenitude, na completude, fazendo as coisas de forma completa, porque Deus é completo em nossas vidas. Ele trabalha de forma a completar aquilo que nós somos fracos, a fortalecer as nossas fraquezas, onde as nossas fraquezas gritam. Não é pela nossa força, queridos. É nesse lugar de busca, de dedicação, de anseio na alma, no coração, é que nós vamos encontrar Deus. Atrair a presença de Deus. Atrair a presença de Deus. Não só um lugar em Deus para você habitar, mas um lugar em você para Deus habitar. Tornando-se um altar vivo do Senhor. Onde outros possam olhar para você e falar assim: Deus habita nesse homem, nessa mulher. Verdadeiramente o Espírito de Deus repousa sobre essa vida. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então não tem lugar para eu acho, eu penso, eu sinto, eu imagino. Só tem lugar para a verdade. E a verdade vai sempre prevalecer diante daquilo que é falso. O que é verdadeiro vai sempre prevalecer. A sua verdade é onde Deus vai te usar. É a forma como Deus vai te usar dentro da sua verdade. Mas a minha verdade é tão medíocre, pastor. Eu não sou aquela pessoa lá do Facebook. Eu não sou aquela pessoa lá do Instagram. Eu nem sorrio tanto como eu sorrio nas fotos. Eu nem sou tão feliz. Eu nem tenho tantos recursos como eu mostro nas viagens que eu faço. Eu nem estou tão bem financeiramente. É essa verdade que Deus quer trabalhar com as coisas originais. Gente, a matéria-prima para Deus manifestar o milagre é a necessidade. Uma vez que tem um ambiente de necessidade, onde nós carecemos de Deus, é ali que Ele vai manifestar o milagre. Então não se considere cheio de si, nem considere aqueles que você admira como pessoas completas, cheias de si. O pastor está pregando lá, o pastor, escritor, o pastor presidente está ali, são pessoas diferenciadas. Somos diferenciados porque nos dispomos a ir à frente, a dar a cara para bater. Mas somos pessoas carentes da misericórdia de Deus, como você. Tão carentes quanto você. Então, andar nesses lugares... Pastor, uma coisa engraçada que acontece lá no nosso ministério. Uma vez recebi uma visita de um irmão, lá de Vila Betim, é um vilarejozinho que tem lá perto de Nanuque. E ele disse assim: pastor, da próxima vez que eu vier aqui, eu vou pregar aqui na igreja. Eu falei: irmão, glória a Deus. Aí depois eu perguntei para a irmã que levou ele: ele é quem? Quem é esse rapaz? Não, é um rapaz que a gente está ganhando para Jesus ainda. A gente está trazendo ele para a igreja para ver se ele aceita Jesus como Salvador, e até manifestou o desejo de batizar. Aí eu fui lá perto dele e falei assim: peraí, você ainda nem é convertido, você disse que vai voltar aqui e vai pregar. Pastor, se você prega, qualquer um prega. Acabou comigo. Aí eu falei assim: rapaz, então estou começando a ficar parecido com Jesus, porque ninguém dava nada por ele também. Ninguém precisa dar nada por nós. Nós precisamos ser conhecidos nas regiões celestiais. Lembra daquele camarada que chegou? Olha, eu te expulso em nome do Deus de Paulo, do Jesus de Paulo. Olha, Jesus eu sei bem quem é, o Filho de Deus. Paulo é bem conhecido nas regiões espirituais, mas você toma-lhe pancada. Saiu correndo que rasgaram até as roupas do camarada. Então seja conhecido nas regiões espirituais, queridos. A terra vai sempre te rejeitar, porque você é um filho de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa que vai agradar seu coração, vai alegrar seu coração. Todas as vezes que você se sentir escondido, é só por um tempo que Deus está te escondendo. Porque quando nós nos escondemos, Deus nos revela. E todas as vezes que nós tentamos nos revelar com a nossa própria força, Deus nos esconde por um tempo. Então, se você está se sentindo escondido, não reconhecido por algo que você tem, por algo que queima no seu coração, por algo que o seu coração é cheio e tem vontade de manifestar, vontade de proclamar e não conseguiu ainda, fique calmo. Acalme o seu coração. Deus não tardará em manifestar tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Ele não tardará. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir por gentileza que vocês se coloquem de pé. Eu quero orar por vocês. Vou passar a palavra para o pastor. Quero fazer uma oração nessa hora, para que nós sejamos verdadeiramente livres. Sabe por quê, queridos? Eu vou falar o que eu falei aqui ontem novamente. Santidade. Sabe o que é santidade? É igreja. Sabe o que é santidade?
é liberdade com responsabilidade. Se você tirar um desses requisitos, se torna religiosidade. Então, se você tirar a liberdade e deixar só a responsabilidade, você se torna um religioso, aquele cri-cri que só sabe cobrar dos outros, mas não vive o evangelho. Santidade é liberdade com responsabilidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero liberar sobre a igreja do Senhor essa noite, Pai, uma palavra de libertação, de liberdade, não de libertinagem, um coração responsivo, disposto a buscar no Senhor uma resposta do alto, Deus, disposto a esperar no Senhor, Pai, um lugar, um caminho em Ti, Senhor, para que possamos passar e passar com os pés a seco, Deus, e que nós possamos cantar do outro lado, Pai, o hino da vitória no Senhor, Deus, em o nome de Jesus Cristo. Se há alguém carente de cura, de restauração física ou emocional, que seja curado agora na autoridade do nome de Jesus. Se há algum familiar que não está aqui essa noite, mas que está enfermo ou num leito de enfermidade, seja curado onde estiver agora, em o nome de Jesus. Eu declaro, eu proclamo na autoridade do nome de Jesus Cristo, que haja cura no meio do povo de Deus essa noite, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém, aleluia, glória a Deus.